Oi, pessoal do sexto ano. Meu nome é Jackson, eu sou professor de Geografia e durante essa semana eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês para que vocês possam ter acesso à explicação do conteúdo que foi dado na semana passada, tá? Então, eu vou fazer a explicação do conteúdo, vou fazer a correção da atividade e toda vez que vocês precisarem de entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato através da plataforma da nossa unidade de ensino. Lá eu respondo todos os questionamentos, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode se comunicar também por lá, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo que eu passei na aula passada para vocês, ele foi sobre lugar. Então, deixa eu só disponibilizar aqui a apresentação para vocês, para ficar bacana para vocês assistirem. Olha, foi carregado aqui. Eu consegui tirar a parte do texto que eu disponibilizei para vocês nessa apresentação. Então, eu vou detalhar alguns assuntos que eu acho importante que vocês possam ter conhecimento nessa fase de conceito, né? Do que é lugar. Lugar geográfico. O que era o lugar? Lugar é uma parte ou porção do território do espaço geográfico que assume grande significado por ser nosso espaço de vivência, das relações que mantemos com as outras pessoas no dia a dia. Outras pessoas, perdão, no dia a dia. Então, pessoal, o que acontece? O lugar geográfico é onde a gente vive, é tudo aquilo que está aos nossos olhos, tudo aquilo que a gente consegue enxergar. Então, essa porção no espaço geográfico que diz o texto, nesse espaço de vivência, é onde nós convivemos. O que nós observamos, às vezes, elas podem ser umas paisagens que são naturais, às vezes elas são paisagens que são transformadas. Se é natural, é aquilo que naturalmente se formou ali. Se foi transformado, obviamente que teve ação do homem. É o homem que transforma aquele espaço geográfico. Geralmente, os lugares eles se encontram isolados, nem sempre, né? Às vezes tem algumas comunidades, por exemplo, alguns lugares distantes, que eles têm, sim, pelo fato da distância, essa questão do isolamento. Porém, tem alguns lugares que são mais próximos. Então, por exemplo, aqui no município de Vila Velha, eu tenho o bairro chamado Xuri. Dentro da nossa comunidade, onde a gente vive, é um bairro distante e isolado, mas não necessariamente eles estão dentro da nossa realidade. Às vezes a gente vive em um lugar onde até mesmo a questão das construções, das casas, do comércio, eles são bem diferentes, né, do lugar que eu coloquei como exemplo. São realidades diferentes, né? Nós vivemos em uma área urbanizada, o exemplo que eu citei é de uma área rural, então há essas peculiaridades aí, né? Relacionam-se com outros lugares, aqui no texto, ó, próximos e distantes, e por eles influenciados, assim como pode influenciá-los. Então, essa questão de influência pode ser um exemplo de produção agrícola, ou às vezes até mesmo criação de animais. Então, o bairro que eu citei, Xuri, por ser parte do interior, pode ser que lá tenha alguma produção de frutas, legumes, hortaliças, que são vendidos na feira, às vezes até mesmo do nosso bairro. Então, essa influência, ela pode ser exercida também desta forma, tá? Nos dias atuais, isso ocorre mais intensamente do que no passado, em vista do grande desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, o que acontece? Esses lugares, eles são distantes, mas pelo fato do meio de comunicação hoje estar muito mais avançado do que antigamente, esse lugar ele tem mais visibilidade, ele é conhecido por maior quantidade de pessoas pelo simples fato de ser divulgado na internet, tá? Então, a partir desse slide, eu vou passar para vocês quais são esses meios de comunicação que o texto se refere, né? Assim, ó, antes,
tem uma outra informação importante. Deixa eu só tirar isso aqui que está atrapalhando a leitura. Olha, um fato ocorrido num lugar distante é conhecido instantaneamente no lugar em que vivemos, podendo alterar as nossas ideias e os nossos hábitos e costumes. Então, é a questão da internet. Tudo que acontece em um lugar do outro lado do mundo, instantaneamente a gente pode ter essa informação na palma da nossa mão. O que está aqui nessa imagem, eu tenho uma imagem de uma praia na Paraíba, eu esqueci o nome dessa praia, depois eu posso... Ah, não, no conteúdo que eu passei para vocês em anexo na atividade, tem o nome da praia e o nome da cidade, se não me engano é Tiradentes. A cidade aqui do lado é Tiradentes e aqui é na Paraíba, tá? Então, aqui a gente tem lugares distintos. E por que que esse lugar ele é conhecido? Porque as pessoas passam a visitar esses lugares. E antigamente, quando a gente visitava os lugares, a gente não tinha como divulgar a imagem dos lugares. Hoje, um aparelho, um smartphone, que você tira uma fotografia simples, né? Você coloca na internet, o mundo inteiro terá acesso sobre este lugar que se refere aqui. Então, são lugares distintos que têm maior visibilidade porque do meio de comunicação, né, que está mais avançado. Aí agora vem a questão das comunicações e meio de transporte. Olha, nos dias atuais, isso ocorre mais intensamente do que no passado, em vista do grande desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte. Então, veja bem, o meio de comunicação e o meio de transporte, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, antigamente, nós tínhamos um transporte onde a tração era animal. As pessoas se transportavam por meio de charretes, digamos assim. Era a tração animal. Então, ali que transportava as pessoas. Hoje, o nosso meio de transporte, ele é outro. Hoje nós temos os carros, bicicleta, que também é um meio de transporte, mas o meio de transporte que eu vou citar aqui, ele não é para esse deslocamento diário, não. É de forma geral mesmo, né? Eu vou generalizar aqui essa questão, tá? E dos meios de comunicação, a mesma coisa. Antigamente, nós não tínhamos um meio de comunicação igual nós temos hoje. Hoje, o acesso ao telefone fixo e o telefone móvel está na mão de quase todas as famílias, né? É muito difícil uma família que não tem pelo menos um telefone celular ou um telefone fixo. Inclusive, o telefone fixo está mais em desuso, né? Antigamente, nós tínhamos o telefone fixo e não tínhamos o telefone celular. Surgiu o telefone celular, a rede de telefonia móvel e o telefone fixo caiu no esquecimento. Então, poucas pessoas hoje têm um telefone fixo. Então, ó, esses meios de comunicação aqui que eu estou me referindo, olha, telefonia, seja ela fixa ou móvel, jornais. Esses jornais aqui, eles podem ser jornais impressos ou jornais digitais. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos o jornal A Gazeta, que ele é impresso apenas nos finais de semana, ou seja, nós tínhamos o jornal impresso que comprávamos numa banca de jornal todos os dias. Hoje, ele não é mais disponibilizado todos os dias. De segunda a sexta, ele é digital e nos finais de semana, impresso. Isso eu estou falando do jornal A Gazeta, mas existem outros que utilizam ainda a versão impressa até hoje. Tá? Revistas, essas revistas aqui são diversas, revistas de culinária, revistas de viagens, revista de jogos, revistas sobre determinados conteúdos e matérias, né? Sobre geografia, sobre história, dentre outros temas. Televisão, também houve um avanço muito grande, principalmente em tecnologia de fabricação do item, né, da televisão e também do sinal. Nós tínhamos antigamente um produto onde ele era um tubo de imagem grande, hoje em dia uma televisão é fininha e cabe em qualquer lugar, digamos assim. E o sinal dela é digital. Antigamente era analógico. Então, nós temos um avanço aí da TV que era preto e branco, hoje colorida. Então, isso tudo faz parte desse desenvolvimento dos meios de comunicação e também a internet, que hoje nós estamos próximos de atingir o 5G aqui na nossa região. Transporte rodoviário, aéreo, ferroviário e marítimo.
Eu vou passar um slide adiante e nele vocês conseguem visualizar melhor esses exemplos que eu citei aqui para vocês, de meio de comunicação e meio de transporte, tá? Vamos lá. Aqui, ó, meios de comunicação. Então, aqui eu tenho televisão, internet, o jornal A Gazeta, telefonia, revistas, isso tudo faz parte do meio de comunicação, né? Uma outra parte, aqui, ó, meio de transporte. Transporte ferroviário, eu coloquei aqui esse ônibus de viagem. Transporte ferroviário, eu coloquei um trem da Vale, que inclusive a gente tem uma estação aqui no Espírito Santo, onde faz o transporte para o estado de Minas, de pessoas, inclusive. Transporte aéreo, né? A figura aqui de dois aviões, um da Gol e outro da Latam, duas empresas que são bem conhecidas aqui no Brasil. E o transporte marítimo aqui, eu coloquei uma embarcação onde faz o transporte de pessoas. Eu coloquei esses exemplos aqui de meio de transporte como transporte de pessoas, né? Então, como o assunto da nossa aula é lugar, esses meios de transportes favorecem com que nós conhecemos novos lugares, tá? Então, por isso que eu coloquei essas imagens aqui para vocês. Uma outra informação é que os lugares onde a gente conhece, eles têm alguns elementos, né? Existem elementos naturais, são aqueles que, desde o momento do surgimento do planeta, eles existem. E outros elementos que são chamados de elementos culturais ou humanos. Esses elementos culturais ou humanos são aqueles elementos que eu falei no início da transformação, da paisagem, né? Então, a paisagem transformada. Então, por exemplo, eu tenho uma área que ela é natural. Eu vou capinar aquela área, posso retirar algumas árvores, que são permitidas em lei, né? Para ser retirado, construo ali uma casa, um edifício, um restaurante. Então, essa imagem ela deixou de ser um elemento natural e passou a ser um elemento cultural ou humano, porque teve essa transformação. Aí, ó, perdão, eu tenho aqui alguns elementos naturais. Esses elementos naturais aqui, ó, como relevo, clima, rios, vegetação e solo, eles são elementos que não são alterados pelo homem. Eles estão ali desde o surgimento do planeta, como eu disse para vocês. Já os elementos naturais, perdão, os culturais e humanos, eles são transformados por nós humanos, né? São culturais. Então, as casas, as ruas, os campos de cultivo, esses campos de cultivo aqui são campos destinado para a agricultura, né? Pelo plantio de algum vegetal, de alguma fruta, e depois comercializado. Estradas e indústrias. Então, esses aqui são exemplos de elementos culturais. Existem vários outros. Esses aqui são os mais importantes que eu julgo necessário, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem a identificação no cotidiano de vocês, quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais ou humanos, tá? Vamos ver outros itens aqui. Sobre o contraste do espaço geográfico. Então, toda vez, pessoal, que nós chegamos em um determinado lugar, a gente consegue observar características daquele lugar. Então, tem lugar que eu consigo identificar, como aqui na imagem. Olha, eu tenho a imagem do meu lado direito e do lado esquerdo. Mas aqui eu coloquei um título aqui em cima, só para eu conseguir que vocês vejam melhor aqui, ó. Então, eu tenho essa imagem, que é uma imagem de um determinado lugar, onde ele é desprovido de recursos básicos. O que é isso? Ele está em falta de recursos básicos. E já a outra imagem, essa aqui do lado, eu tenho, olha aqui, o provimento de recursos. Eu tenho provido de recursos básicos. Quais são esses recursos básicos? São os recursos onde a gente consegue diferenciar apenas ao observar a imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui iluminação pública, eu tenho
uma estrada onde ela é asfaltada. Provavelmente aqui eu tenho água encanada, é óbvio, né? Que eu tenho água encanada. Pode ser que eu tenha tratamento de esgoto também nessa região. Já a outra imagem, que ela é desprovida de recursos, provavelmente essas famílias que moram aqui estão em uma área onde não tem iluminação pública, pode ser que não tenha água encanada também. Dá para você observar aqui que não há asfaltamento e nem tratamento de esgoto. Então, o espaço geográfico ele pode, às vezes, dar esse contraste gritante, onde a gente consegue, ao simples olhar, comparar uma imagem com a outra e já perceber que eu tenho um espaço melhor desenvolvido do que o outro, tá? No nosso cotidiano, a gente consegue observar também. Às vezes, a gente consegue ir para um determinado lugar, conhecer, viajar, ir na casa de um determinado parente ou conhecido da família, a gente consegue fazer aquela comparação. Olha, como que esse lugar é bom, eu queria me mudar para cá, quando eu crescer eu vou me mudar para cá. Então, é assim que a gente consegue estabelecer essas relações de conexão entre o lugar e o espaço geográfico que a gente conhece, né? Essa parte aqui, ela não tem relação, faz parte do texto, mas ela não tem relação com a definição de lugar. Mas veja bem, o que vocês observam aqui? Eu tenho aqui, olha, território, uma parte do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é tudo isso. Porém, o território, ele é uma base, como que eu posso dizer? Ele pode ser físico, aéreo ou marítimo. Então, digamos assim, eu tenho nessa imagem aqui vários países. Esses países, eles têm os seus territórios. Olha, aqui em cima, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. E quando tem essa linhazinha azul aqui, olha, eu estou delimitando, perdão, o meu território com um território alheio. Então, por exemplo, hoje eu tenho 190 países aproximadamente. Amanhã eu posso ter 189 ou 191. Por quê? Porque os países eles podem ser constituídos ou desconstituídos a qualquer tempo. Então, amanhã pode ser que nasça um país em uma determinada região. É claro que ele vai ter o seu limite, vai ter demarcado no mapa, vai ter um nome, mas a quantidade de países, ela sofre variação. Hoje eu tenho uma quantidade, amanhã eu posso ter outros países. Então, um exemplo clássico disso é quando tem guerra de países, onde estão querendo conquistar o território. Um país invade o outro. Aí, a partir do momento que um país invadiu o outro e conquistou aquele espaço, aquele país que tinha um determinado nome, aquele território que perdeu, nasce ali um novo país, porque ali vai ser exercida uma outra soberania, um outro poder sobre ele. Então, ali será constituído um novo nome de país e por aí vai. Então, na medida que nascem países, eles podem ser extintos também, tá? Mas o objetivo aqui é só para vocês entenderem essa relação de território. O que é território? É toda essa área onde o nosso governo exerce a soberania. O território, pessoal, ele pode ser, como eu disse, base física, aérea ou marítimo. Em outro slide, eu vou explicar detalhadamente o que eu quero dizer com esse território aqui, tá? Veja bem, aqui. Deixa eu tirar aqui, para vocês lerem melhor. Veja bem, aqui eu tenho o território brasileiro. Eu vou primeiro para essa imagem aqui. Eu consigo identificar nela todo o território brasileiro. Então, tudo isso que eu consigo pisar nele, eu consigo ir andando ou de barco a um determinado lugar, esses lugares aqui que são palpáveis, digamos assim, né? E habitáveis, eles são chamados de base física, né? Esse território, ele também tem a base aérea, ou seja, essa parte aqui do território, ela é chamada de base física, né? Só que todo o espaço aéreo, toda
a área onde um avião, por exemplo, ele passa por essa região aqui, olha, ele também é território brasileiro. Então, a partir do momento que eu tenho uma aeronave, essa aeronave vai sobrevoar o território, o meu país, ele exerce soberania sobre o espaço geográfico, ou seja, eu posso questionar por que que esta aeronave está sobrevoando o meu país. Por quê? Porque o espaço aéreo, né, essa parte do céu, ela também faz parte do nosso território. Assim como o espaço marítimo, olha, essa parte aqui do Oceano Atlântico. Eu tenho a base física, que é território brasileiro, eu tenho o espaço aéreo, tudo que sobrevoa essa região é espaço aéreo, é território brasileiro também, e toda essa parte de mar aqui, olha, até uma quantidade de milhas náuticas, se eu não me engano, 200 milhas náuticas, ela faz parte do território brasileiro. Depois que passarem essas milhas náuticas, aí é mar internacional, é uma região onde não é vinculada a nenhum país, tá? Mas essa parte aqui, de 200 milhas, se não me engano, aproximadamente, o nosso governo, nosso país, ele pode exercer a soberania, ou seja, o território ele é nosso. Eu posso colocar uma plataforma para a extração de algum recurso mineral ali. Por quê? Porque, embora esteja em alto mar, aquela região é território brasileiro. Então, por isso que existe essa regra onde o território é tudo aquilo onde tem a base física, espaço aéreo e mar territorial, onde o país ele vai exercer a sua soberania ali. Quando chegar em séries mais avançadas, a gente vai estudar detalhadamente como que funciona esse poder político, né? Esse poder soberano que é exercido sobre a nossa sociedade. Beleza? Aqui do meu lado direito, eu tenho as unidades da federação. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho 26 estados e um Distrito Federal. Essa continha a gente não pode esquecer, tá, pessoal? Sempre eu vou perguntar para vocês quantos estados nós temos e vocês sempre vão responder 26 estados e um Distrito Federal. A gente não pode esquecer do Distrito Federal. Essa continha aí, ó, de 26 mais um Distrito Federal, mais 26 estados, mais um Distrito Federal, ela também pode ser alterada, ok? Então, por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse, olha, eu tenho o estado de Goiás. Antigamente, nessa região onde é marcado hoje o Distrito Federal, não existia. Fisicamente ele existia, mas ele não era delimitado como Distrito Federal, ele fazia parte do estado de Goiás. Então, nasceu ali um Distrito Federal. Agora, pode, por exemplo, o Espírito Santo se dividir em dois e fazer um estado na parte norte e um estado na parte sul. É possível. Aí vai passar a conta de 26 para 27. Aí serão 27 estados e um Distrito Federal. Assim como eu mostrei lá no mapa mundi, né, no planisfério, que a quantidade de países pode alterar, aqui funciona da mesma forma. A quantidade de estados, ela também pode ser alterada. Hoje, eu tenho 26 estados e um Distrito Federal. Daqui a uns 2 meses, como exemplo, eu posso ter 2 meses, não, na próxima eleição, geralmente, né? Daqui a 1 ano e meio, aproximadamente, a gente, tendo uma nova eleição, as pessoas são consultadas se aceitam ou não a criação de um novo Estado. Mas ela pode ser alterada. Então, hoje eu tenho essa quantidade. Daqui a 2 anos eu posso não ter essa quantidade. Eu posso ter menos ou eu posso ter mais. Como assim, professor, eu posso ter menos? Um Estado ele pode se unir a outro e passar a ser um só. Então, diminuiu a quantidade de estados. Esse é um exemplo aqui para vocês conseguirem assimilar melhor. Tranquilo? Veja bem, tanto esses estados que eu me referi na imagem anterior, quanto os municípios, eles possuem divisa, demarcando, desse modo, os territórios. O que acontece? Olha, aqui está visível nessas imagens uma divisa, só que tem lugar que eu não consigo identificar onde é a divisa de uma cidade com a outra, tá?
Então, aqui eu consigo identificar na imagem da terceira ponte, do lado esquerdo, que é a divisa entre a cidade de Vitória e a cidade de Vila Velha. Se não tivesse essa Baía de Vitória aqui, pode ser que eu precise de um mapa um pouco mais detalhado sobre as ruas e bairros para identificar o que faz parte de Vitória e o que faz parte de Vila Velha. Então, por exemplo, Vila Velha, ela faz divisa com algumas cidades. Aqui eu coloquei Vitória, né, nessa imagem, mas a gente faz divisa com Cariacica, a gente faz divisa com Viana, a gente faz divisa com Guarapari. Então, todos esses municípios, eles têm os seus limites. Às vezes eu consigo identificar com clareza o limite entre um município e outro, tá? Às vezes uma avenida é a divisa de um país com o outro. Aqui do lado direito de vocês, mais abaixo, eu tenho a divisa de 2 países, né? Eu tenho o Brasil do lado de cá e Paraguai. Essa divisa, pessoal, é uma chamada Ponte da Amizade. Ela vai dividir uma cidade chamada Foz do Iguaçu com Cidade do Leste, que, atravessando essa parte aqui, eu vou estar em outro país, né? Então, as fronteiras, elas podem ter elementos naturais, que são esses rios e mares, ou eles podem ter elementos que não são naturais. Por exemplo, eu posso construir um muro de divisa entre uma cidade e outra. Não é economicamente viável fazer isso, mas se o município tiver interesse de fazer essa barreira física, que não seja ela natural, há a possibilidade de fazer, não é proibido. Beleza? Então, isso aqui são sobre as divisas e fronteiras do nosso estado. Eu falo estado do Espírito Santo, e aqui a palavra estado significa país, tá bom? Então, veja bem. Deixa eu ver se tem alguma outra informação importante que eu devo passar aqui para vocês. Eu já passei todas as informações. Agora a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei para vocês. Então, toda semana não, toda quinzena, no caso, a gente publica uma atividade referente a um determinado conteúdo. Hoje, a gente estudou sobre lugar. Na próxima atividade, terá um outro tema diferente desse, claro, dando continuidade e um tendo como referência o outro, ou seja, sempre enriquecendo o seu conhecimento na matéria de geografia. A primeira questão, eu perguntei o seguinte para vocês: qual é a definição de lugar? O que é lugar? Dei 4 opções, né? Dentre elas, essas opções aqui que eu vou fazer a leitura com vocês, beleza? Então, eu tenho aqui, olha, letra A é o espaço territorial de um país. Então, lá naquele slide no começo, eu já coloquei para vocês a definição de lugar, né? Então, eu vou analisar todas as questões e depois eu vou por eliminação, né? Então, o que é lugar? Olha, é uma parte ou porção do território do espaço geográfico, perdão, que assume grande significado por ser nosso espaço de vivência, onde a gente estabelece essas relações, né, e mantemos com as outras pessoas do nosso cotidiano, tá? Cuja paisagem conhecemos, dela fazemos parte e com ela interagindo, ou seja, a gente vive nesse espaço geográfico onde se refere a essa questão. A letra C, superfície terrestre correspondente à maior dimensão do espaço geográfico. Letra D, corresponde à menor dimensão do espaço geográfico. Então, todas essas opções aqui, existem elementos que a gente pode já por eliminação, né? Definição de um lugar. Um lugar é um espaço territorial de um país, não necessariamente. Por quê? Porque lugar é tudo aquilo que a gente consegue olhar a olho nu, tudo isso é lugar. E nesse lugar a gente estabelece a nossa convivência, onde a gente vive, onde a gente habita, né? Então, a letra A já está errada.
A letra B é uma boa opção, né? Que é uma parte ou porção do espaço geográfico, inclusive foi o que eu li lá no começo, mas aí eu vou julgar também a letra C e D para ver se está tudo ok aqui nessa tendência de que seja a letra B. Veja bem, letra C, superfície terrestre correspondente à maior dimensão do espaço geográfico. Então, o lugar ele não é apenas uma superfície terrestre. O lugar, como eu falei, ele é de um território. E esse território ele é tanto a base física, onde a gente olha, o espaço aéreo, né, tudo que sobrevoa aquela região, e o mar territorial. É claro que nas cidades onde possui mar, né, litoral. Então, nessa questão número 1, a resposta correta é a letra B de bola, onde a gente tem essa opção de que é uma parte ou porção do espaço geográfico que assume grande significado por ser nosso espaço de vivência, onde a gente vive, onde a gente estabelece essas relações do nosso cotidiano, tá bom? Então, quem marcou a letra B na questão número 1, parabéns, é isso aí. Tá? Quem não marcou, não tem problema. É claro que a gente vai sempre revisar o conteúdo que a gente vira errar, né? Número 2. São elementos naturais, exceto. Toda vez que eu perguntar exceto, significa que eu tenho várias opções e somente uma não é elemento natural. Tá? Então, eu tenho aqui 4 opções: relevo, clima, rio e casas. Esse aqui é mais fácil. Então, o relevo ele é um elemento natural. O clima de uma determinada região ele também é um elemento natural. Os rios são elementos naturais e as casas não são elementos naturais. Então, eu vou até voltar um slide aqui anterior. Olha aqui, ó. Eu até exemplifiquei aqui. E no texto de vocês também tem o que são elementos naturais e o que não são elementos naturais. Então, olha aqui a relação, e casas não está no item de elemento natural, ele é um elemento cultural ou humano, ele sofreu modificação humana, tá? Então, a opção correta nessa questão é a letra D de dado, tá? Então, quem respondeu a letra D, parabéns. Questão número 3, o que é um território nacional? Vou fazer a leitura das opções aqui para a gente discutir também a diferença entre um e outro. Olha, o que é um território nacional, então? Letra A, espaço da superfície terrestre sobre o qual um povo, por meio do Estado, que é um país, exerce um poder ou soberania, ou seja, o seu poder está acima do poder das demais entidades existentes em um território. Isso é a porção do território. Letra B, é uma parte ou porção do espaço geográfico que assume grande significado por ser nosso espaço de vivência. Essa aqui já está errada, porque é conceito de lugar, então a gente já eliminou a letra B. Letra C, é demarcado por divisas ou limites. Então, o território ele não é marcado apenas com divisas e limites. A divisa e limite ela marca onde começa e onde termina um território. Então, por isso que eu coloquei lá a ponte de Vila Velha. Olha aqui, ó. E aqui a divisa do Brasil com o Paraguai. Então, aqui, olha, é o limite, é onde começa um país e onde termina naturalmente o outro, tá? Então, pulei demais, vamos lá. Outra opção aqui, letra D. Então, a letra C também está eliminada aqui. Letra D, são lugares que se relacionam uns com os outros lugares próximos e distantes e por eles influenciados, assim como podem influenciá-los. Então, um lugar, ele não necessariamente influencia o outro. Lá no começo, eu coloquei que uma determinada região pode ser influenciada por outra. Igual, por exemplo, pode sofrer uma influência pelo fato de uma região ser mais urbanizada, ter mais recursos, ser mais desenvolvida, ela pode sim exercer uma influência sobre os outros. Mas aí, nessa questão aqui, não está falando sobre hierarquia de rede urbana, tá?
Então, esse conceito aqui ele não está referente ao território. Então, o conceito de território aqui está na letra A, ou seja, é um espaço da superfície terrestre sobre o qual um povo, por meio do Estado, que é um país, exerce poder ou soberania. O seu poder está acima do poder das demais entidades existentes no território. Então, por isso que ele é chamado de poder soberano, de soberania. Nada está acima deste poder aqui. Um exemplo mais clássico sobre poder e Estado. Nenhum país manda no nosso território. Somente o nosso país, o nosso poder soberano é exercido sobre a nossa sociedade. Tá? As nossas leis, cada país tem uma lei diferente da outra. Tá? Então, um território, um estado, que é um país, ele não exerce soberania sobre outro país. Todos os países eles são iguais, porém é claro que uns são mais desenvolvidos que o outro, mas um não pode mandar no outro território, tá bom? Então, quem respondeu a letra A, parabéns. Letra D de dado. Essa aqui, mamão com açúcar, né? Super fácil, eu acho que vocês já estudaram isso aqui na quinta série, né? No quinto ano, perdão. Então, a gente colocou algumas opções aqui só para confundir mesmo a mente de vocês, para saber se vocês estão ligados aí no mapa do Brasil, porque é necessário conhecer o nosso país, pessoal. A gente precisa de saber os estados, as capitais, quantos estados, quantas unidades federativas no total, se tem Distrito Federal ou não. Então, isso a gente precisa conhecer o nosso país, beleza? Então, como é dividido o nosso território nacional, eu dei algumas opções, 27 estados ou 26 distritos federais em um estado. Não é essa opção aqui. Letra B de bola, 26 estados e um Distrito Federal, olha, é essa opção. É o que eu coloquei lá quando eu fiz a explicação sobre o nosso território e unidade da federação. Então, se a gente contar aqui quantos estados nós temos 26 estados e aqui no meio o Distrito Federal. Professor, por que não são 27? Porque se eu perguntar quantos estados, são 26, porque o Distrito Federal ele não é considerado um estado, ele é um Distrito Federal, ele foi feito, calculado para sediar a nossa capital, né, para ser ali a sede do governo. Então, por esse motivo, ele não é considerado um estado, ele é um Distrito Federal, tá? A outra opção aqui, 27 unidades federativas e um Distrito Federal, essa opção aqui, na letra C, ela está errada por um único motivo. Se eu somar 26 mais 1, dá justamente 27 unidades federativas. Se eu tivesse essa opção, ela estava até certa. Mas errou porque tem um Distrito Federal, então 27 mais 1, 28. Então, não dá para eu colocar essa opção como certa. Eu posso perguntar sobre duas questões, essa opção aqui, ó, ela estaria certa. Se tivesse uma opção marcando 26 estados e um Distrito Federal, ou 27 unidades administrativas, estaria certo também. Por quê? Porque eu não estou diferenciando estado de Distrito Federal, eu estou falando de unidade federativa. Então, o Brasil tem 27 unidades federativas, porém, comumente, a gente não utiliza esse termo, mas a gente utiliza o termo 26 estados e um Distrito Federal, tá bom? Então, fiquem atentos. Se tiver alguma questão e tiver duas opções assim, uma opção 26 estados e um Distrito Federal, e outra opção com 27 unidades federativas, as duas opções estão certas, tá? E na letra D aqui, nenhuma das opções estão corretas, então isso aqui vocês já tiraram de letra, a maioria dos alunos acertaram, vocês são show de bola aqui nessa questão, tá bom? Então, letra B de bola, 26 estados e um Distrito Federal. A gente arremata esse assunto sobre como é dividido o território brasileiro. Não se esqueçam de sempre estar por dentro dessas informações aí, beleza? A última questão aqui. Questão número 5, o que é um estado? Algumas opções, que a gente vai fazer a leitura aqui, óbvio, né? Letra A, agrupamento de indivíduos
estabelecido e fixado em um território determinado e submetido à autoridade máxima do poder público. Então, o que que é isso? É esse coletivo humano aqui, ó, o agrupamento de indivíduos estabelecidos em um território. Qual território? Brasil, né? Submetido à autoridade máxima do poder público, ou seja, o poder soberano ele exerce sobre a sociedade. Então, a sociedade ela não pode viver do jeito que ela quer. No nosso país existem regras, nós temos direitos e nós temos deveres, tá bom? Então, a gente tem que ficar sempre atento e informado sobre o que é direito meu e o que é dever meu. A gente tem obrigações também em convívio com a sociedade, beleza? A gente não pode fazer o que a gente quer de qualquer forma, sendo que tem uma lei que exerce sobre a nossa sociedade, tá bom? Letra B de bola diz o seguinte: é o lugar correspondente, essa palavra que eu errei, tá? É o lugar que corresponde à menor dimensão do espaço geográfico. Nada a ver isso aqui. Não é essa opção, não tem falando sobre dimensão no Estado, né? O Estado, na verdade, é um país. Letra C, é um espaço da superfície terrestre sobre o qual o povo ele exerce essa soberania. Na verdade, é o poder público, o poder político que exerce esse poder político aqui, ó. Letra D de dado, eu tenho o agrupamento de elementos naturais e culturais de um país. Não, não é elementos. Esse agrupamento de elementos naturais e culturais aqui, ele pode ser chamado de espaço geográfico, né? Que ele tem os elementos naturais e culturais. Mas ele não é esse agrupamento. Então, o Estado, ele é, letra A, agrupamento de indivíduos, ou seja, de pessoas, esse povo, né? Esse coletivo humano estabelecido e fixado em um território determinado, ou seja, delimitado ali, ó. Se eu olhar aqui no mapa do Brasil, olha, é um estado determinado, ou seja, ele tem os seus limites, eu sei que é dentro desse estado aqui, ok? E submetido à autoridade máxima de um poder público, que é o poder que exerce sobre essa sociedade, beleza? Deixa eu verificar aqui se eu tenho uma outra informação importante para passar para vocês. Vou ver se eu coloco aqui o... Veja bem, essa atividade... Deixa eu sair dessa tela aqui que eu já terminei aqui para vocês. Só um minutinho. Voltou aqui para mim, eu vou passar uma outra telinha aqui da atividade para vocês. Vai aparecer aí para vocês, olha, essa aqui é a atividade que a gente fez, tá bom? Então, eu tenho ela completinha na plataforma. Então, a gente estudou qual é a definição do lugar, coloquei as características desses lugares para vocês, né? A diferença entre o contraste geográfico que a gente encontra em uma imagem e na outra, dos recursos básicos, isso aqui também já foi falado. Olha, o território, parte do espaço geográfico, quais são esses elementos que eu já passei para vocês, né? Aqui, inclusive, aquela foto que, em outro ângulo, que eu mostrei sobre a divisa, né? A fronteira do Brasil. Aqui é Brasil e Paraguai, aqui do lado, na foto B, é Brasil e Uruguai, tá? São lugares diferentes. Aqui, território e unidades político-administrativas, que eu passei para vocês, né? Ou seja, olha aqui, ó. Assim, o nosso território nacional ele foi dividido em 27 unidades político-administrativas, ou unidades da federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal, tá vendo? Estava bem explícito aqui na atividade para vocês. Aqui, a atividade impressa, que foi colocado
disponibilizado, perdão, em PDF e no formulário para vocês, tá bom? E a gente discutiu ali sobre essas respostas, foi colocado aqui tem um gabarito para vocês, mas ele não é disponibilizado antes de vocês resolverem a atividade, óbvio, né? Eu não posso ficar dando cola para vocês. Então, é necessário que vocês estudem, façam a leitura com atenção, que a gente prepara com bastante carinho essas atividades aqui para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu sair dessa tela aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse pequeno conteúdo sobre o conceito de lugar, tá? Semana que vem nós temos uma aula sobre outro conteúdo que eu vou preparar também para vocês, tá? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é aquele combinado. Entre em contato comigo lá na plataforma, no Classroom, pode mandar sua mensagem. Tem um dia na semana, que é na sexta-feira, que eu tiro para responder todo mundo. E assim que possível, caso eu tenha disponibilidade, eu respondo com mais imediatismo. Mas a gente tem os dias de organização do conteúdo, correção e lançamento de dados na plataforma da escola, né? Então, eu tiro a sexta-feira para fazer esse planejamento, resposta dos meus alunos, tá bom? Então, obrigado, fiquem com Deus, cuidem-se, até a próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês.